Boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Ítalo Maia, esse é meu canal e hoje nós vamos falar sobre esta obra aqui, O Senhor dos Anéis. Mas não vamos falar da obra inteira, né, porque a história é imensa e a mitologia de Tolkien é extraordinária, muito grande. Mas eu quero falar hoje sobre uma reflexão específica sobre um personagem, né, muito importante na obra. Na verdade, sobre dois personagens que são bem antagônicos na obra. Um deles é o nosso querido Gandalf, é o maior mago da Terra-média, é o mago que salvou a todos, né, através da sua sabedoria, da sua lealdade. E o outro é o mago que anteriormente era o mago branco, o mago supremo, foi corrompido pela força do mal, que é o Saruman. Esses dois magos, eles formam imagens bastante distintas ao longo da história. Eu gostaria de trazer essa reflexão nesse vídeo sobre O Senhor dos Anéis. A minha ideia aqui nesse canal é justamente isso, a gente pegar literatura, cinema, essas coisas que envolvem imaginário, narrativas, histórias e trazer reflexões mais aprofundadas, análises mais aprofundadas em relação a essas obras, né? Pois bem, na história do Senhor dos Anéis, nós temos o quê? Várias raças, né? Vários povos que foram criados pelo Deus único da mitologia Tolkien. Tudo isso aí é narrado naquele livro O Silmarillion, né? Que é como se fosse a Bíblia da Terra-média. E dentre esses povos a gente tem o caso dos humanos, tem os elfos, tem os anões, que na verdade foi uma criação errônea de outro deus lá, que o Deus Supremo permitiu com que eles fossem criados com esse defeito, né, minúsculos. Temos o Hobbit e temos também as corrupções, né, desses povos, que é justamente os orcs, né? Os orcs são tentativas, né, daquele anjo caído chamado Melkor, né, que era o maior anjo do herói Ilúvatar, de criar vida. Só que como somente esse Deus Supremo ele tem o poder de criar vida, então esse Melkor, que é o mago, que é uma espécie de demônio, ele não tem capacidade de criar do nada, mas ele tem a capacidade de corromper. Então os orcs, aquelas criaturas horrorosas, demoníacas, né, que nós vemos nos filmes, eles nada mais nada menos são que corrupções das criações lá da Terra-média. Aconteceu uma treta gigantesca lá na Terra-média, que não vale a pena contar agora, que fizeram com que os humanos e os elfos ficassem muito desolados sem a ajuda dos deuses, dos anjos que eram auxiliares do herói Ilúvatar. E aí aconteceu uma missão, deles criaram uma missão de anjos mais subordinados a esses anjos supremos, eles irem para a Terra-média sob a figura de magos, de pessoas sábias, para guiar esses povos para que eles tomem melhores decisões, para que eles governem melhor a Terra-média e que não se matem e não se destruam com base em ganância, em soberba, inveja e tal, e essas coisas e tal. Então, foi assim o surgimento, assim, bastante resumido, da chegada dos magos até a Terra-média. Na verdade, eram figuras de 5 magos. Dentre esses magos, a gente tem Gandalf, que desde o início ele era assim, uma criatura muito humilde, muito assim, com um senso de responsabilidade muito grande, de missão muito grande, e ele estava encarregado justamente de ser o anjo que ia bater de frente e ia, digamos assim, destruir o maior inimigo da Terra-média, que era Sauron naquela época, né? Então, porque os magos eles chegaram na época de Sauron já, né? Então, antes, quando era o mestre do Sauron, que era o Melkor, eles ainda não existiam. Eles já existiam, mas ainda não estavam na Terra-média. Beleza. Então, no primeiro momento, a gente conhece mais um pouco o caráter do Gandalf, porque quando o Gandalf ele descobre, né, a missão dele dada pelos anjos superiores, de que ele seria, né, encarregado de ser assim, o principal antagônico, né, de Sauron, ele praticamente recusou, em primeiro momento ele recusou a missão porque ele se achava muito inferior a essa missão, ele não se achava capaz. Então, a gente vê aí, na figura de Gandalf, a primeira virtude
que ele vai demonstrar ao longo da sua história, que é justamente a virtude da humildade. E a gente vai vendo porque Gandalf, ao longo da história, ele se torna o sábio, o mago mais sábio da história. Né? Justamente porque, desde o início, ele era uma pessoa mais humilde, certo? Enquanto isso, a gente tem o Saruman. O Saruman ele já chega como o Branco, que era o chefe dos magos. Ele era considerado o mago mais poderoso, o mais sábio, o mais esperto, o mais forte. E aí ele rapidamente ele domina a Terra-média, né? Ele se torna o mais sábio dos magos e todos os sábios ou todos os magos eles vão realmente quando tem alguma decisão importante eles têm que recorrer à figura do Saruman, que ele aos poucos o que é que vai acontecendo? Ele vai se corrompendo ao longo da história e quando ele descobre o poder do anel, né, que o anel ele tem aquele poder de aquela tentação do poder, né, de você dominar a realidade dentro daquele círculozinho fechado, que é o símbolo do círculo, aquela realidade abrangente que você tenta dominar dentro desse círculo fechado, que ele é nada mais nada menos que um símbolo que Tolkien fez para, digamos assim, a ideologia. O que é a ideologia? A ideologia é justamente você tentar pegar toda a realidade e colocar dentro de um artefato racional, que é um círculo. Porque o círculo é o quê? Ele é um círculo redondo, né? Ele é uma geometria redonda, perfeita, toda perfeita, só que fechada entre si mesmo. Então, o anel ele representa essa tentação da ideologia de você tentar controlar a realidade com base em conhecimentos, em técnicas, em racionalizações. Né? E é o que acontece justamente com Saruman. Porque o que acontece? O Saruman ele já chega naquela soberba dele, de que ele era o maior mago, e ele começa a ter a tentação de dominar o anel, de pegar o anel de Sauron. E é o que acontece? Ele acaba se fechando dentro daquela torre de Orthanc. Para quem assistiu os filmes, viu que o Saruman ele ficava dentro daquela torre, né? Ele ficava dentro daquela torre, e no livro mostra que ele ficava lendo vários livros, ele ficava estudando modos de controlar o Anel do Poder, e ele ficou absolutamente obcecado por aquele anel, pelo poder que ele prometia, e de dominar realmente a realidade com base naquele anel. E ele nem tinha, o livro mostra isso, ele não tinha a intenção de dominar para o mal. Né? Ele não tinha a intenção de dominar para o mal. Ele tinha a intenção de dominar porque ele achava que dominando tudo, por meio da ideologia, por meio da racionalização, do pensamento perfeito, que é o que representa o anel, ele iria realmente trazer a paz para o mundo. Então a gente vê aqui que o Tolkien ele mostra duas figuras bem distintas. Né? O Gandalf, com toda aquela humildade dele, e a gente vê que na história do Senhor dos Anéis, a gente vê que o Gandalf não ficava recluso dentro de uma torre, no alto de sua torre, preso a livros. Não, ele viajava pela Terra-média, ele conversava com os povos, ele conversava com os homens, conversava com os elfos, conversava com os animais, conversava com os hobbits, ele era muito amigo dos hobbits, dos humildes, que os hobbits eles representam justamente a humildade. Ele era aquela espécie de sábio, que a gente pode chamar ele de filósofo. O que é o filósofo? O filósofo é justamente o amante da sabedoria, o amante da verdade. E a verdade a gente encontra onde? A gente encontra na realidade. E não trancado em torres, como fazia o Saruman, que ficava trancado na Torre de Orthanc, lendo, encerrado nos livros, buscando realmente dominar a realidade por meio de ideologia que era representada pelo anel que ele estava obcecado. E aí Gandalf, por outro lado, ele ficava na sua humildade, ele aumentou muito a sabedoria dele com base nessa humildade, de colocar os pés no chão, de participar da realidade, de conversar com todo mundo, de participar da vida diária, da vida cotidiana, que a gente vê o Gandalf fazendo isso aí. E chega um momento que o próprio Saruman ele acaba sucumbindo ao mal, através dessa obsessão que ele tinha pela ideologia, por dominar a realidade através da racionalização. Ele acaba sucumbindo ao mal e ele deixa de ser Saruman branco. E o Gandalf, por outro lado, através aquele ato simbólico da morte dele, da descida até os infernos, depois que ele mata aquele monstro, aquele demônio, e aí depois ele ressurge
como o Gandalf, o branco, que aí mostra uma imagem da ressurreição, que agora ele está totalmente purificado, que ele agora está totalmente, ele conseguiu realmente absorver a sabedoria com mais profundidade, e a gente vê o retorno de Gandalf justamente sendo o triunfo daquele sábio que se humilhou, que teve humildade, que botou os pés no chão, que era amante da sabedoria, que era o verdadeiro filósofo. E no final da história a gente vê todo o declínio do Saruman, aquele que tentou dominar a realidade, né, e um pensamento fechado, que é representado pela ideologia, e acabou sucumbindo na própria soberba, na própria ganância. E o Saruman, a gente vê que ele tenta dominar a matéria com uma tecnologia totalmente decaída, né, que é diferente da tecnologia dos elfos, que é uma tecnologia que ela não destrói a natureza, mas é uma tecnologia que ela se assemelha com a magia. Ela consegue dominar a natureza. A gente vê isso nos elfos, eles conseguem dominar a natureza sem prejudicar a natureza, é como se fosse uma comunhão. Eles conseguem fazer uma comunhão com a natureza, ao contrário do que Saruman faz, que ele representa justamente a ideologia, que ele tenta modificar a natureza, ele tenta subjugar a natureza através da tecnologia, e o resultado é justamente aquelas aberrações que ele cria através dos orcs. Então a gente tem, eu quis trazer essa reflexão para a gente mostrar os dois tipos de sábio, né? Aquele sábio representado por Gandalf, que é o filósofo que está na realidade, que ama a sabedoria, que é humilde, que tem os pés no chão, que ele não é afogado pela própria soberba, pela própria ganância, e que no fim das contas é o verdadeiro sábio, aquele que realmente consegue derrotar o mal, que é representado pelo Sauron. Ele que consegue derrotar o Sauron através de um engenho muito simples, no fim das contas, muito sábio que ele tem, que é justamente mandar a criatura mais humilde, mais pequena para a boca do vulcão, da Montanha da Perdição, para jogar justamente o objeto mais tentador da Terra-média, que é justamente o Anel do Poder, que representa a ideologia e a tentativa de dominar a realidade através de um pensamento fechado, que é justamente o outro perfil de sábio que a gente tem na história, que é representado pelo Saruman, que é o sábio que na verdade vira um ideólogo, um gnóstico, digamos assim, que é o cara que quer, né, através do conhecimento, trancado na sua torre, lendo os seus livros, sem estar com os pés na realidade, né, sem estar comprometido com a verdade, mas apenas com a ganância do poder, ele é justamente o ideólogo que acaba sucumbindo na própria ganância. Então hoje eu quis trazer essa reflexão sobre o Senhor dos Anéis, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir o canal e compartilhar com as pessoas que vocês acham que esse vídeo vai ajudar e vai melhorar a vida delas. Muito obrigado, até mais.